Muito bem, minhas senhoras e meus senhores. Bom dia. Estamos um pouco atrasados, de acordo com o programa, mas é um prazer dar-vos as boas-vindas e muito obrigado por se juntarem nesta sessão em nome das Liga Europa. Aproveitamos a oportunidade para agradecer à Soccerex a oportunidade de usar esta plataforma para aquilo que é um dia importante para nós, na verdade. Todos sabem o tópico principal do verão e da primavera. Durante os últimos 6, 7 meses houve discussões na família do futebol sobre a evolução das competições, dos clubes e do futuro. E decidimos usar hoje a plataforma de Soccerex para apresentar as nossas ideias, os nossos valores e, acima de tudo, os nossos princípios relacionados com o futuro da forma como lidamos com este assunto e a forma como o jogo se deve desenvolver no futuro. Esta sessão será basicamente organizada em 3 partes. Vou agora dar as boas-vindas ao nosso presidente, Lars Christian Olsson, que naturalmente vai colocar este assunto no seu contexto. Nosso diretor executivo, que falará dos princípios e fatores interrelacionais, e depois virei eu, no final, apresentar o nosso novo apoio, a nossa nova plataforma, que será lançada hoje mesmo. Dou assim as boas-vindas ao nosso presidente, Lars Christian Olsson. Muito obrigado, Alberto. Olá a todos. É muito bom estar de volta a Lisboa. Apaixonei-me por este país desde a Euro 2004 e sinto exatamente esse mesmo estado de espírito. Dado que passo mais tempo em Cascais do que em Lisboa, mas isso já será bom. Portanto, vamos agora falar sobre o futuro das competições tal e qual as vemos hoje e como as visionamos e como desejaríamos que fosse no futuro, em termos das decisões a tomar. Hoje iremos dar esta apresentação, falarei sobre alguns assuntos gerais e das políticas em relação ao processo de tomar a decisão, e o Iaco será um pouco mais específico em relação à forma como realmente gostaríamos de ver desenvolvida esta questão. Vamos apresentar um modelo baseado em princípios, muito mais do que em tecnicismos de competição demasiado detalhados. Não iremos discutir princípios para a qualificação ou os respectivos detalhes. Vamos manter-nos agarrados aos nossos princípios, pois fundamentalmente acreditamos que se iremos se for necessário realizar uma revisão ou se for necessário adotar um novo formato para as novas competições, tudo começa nos princípios. Não se pode começar a abordar a lista de acesso ou as finanças antes de terem sido delineados e discutidos os assuntos que são fundamentais para o futebol e a forma como gostaríamos de ver o futebol desenvolver-se. E agora, o meu botão verde não está a funcionar muito bem. Cá está. O que estamos a dizer é que estamos a proteger o modelo de desporto europeu com uma conexão apropriada entre o futebol a nível doméstico e o futebol europeu e as respectivas competições. Isto significa, em resumo, que nós não somos a favor de ter uma liga demasiado estreita no topo das competições europeias. Nós achamos que as competições a nível doméstico devem constituir os alicerces para as competições europeias. Eu acho que talvez devêssemos recapitular em relação ao que se passa no processo de tomada de decisão no passado recente. E começo antes do Natal, em 2018, em dezembro, no Comitê Executivo, na respectiva reunião em Dublin, da UEFA, decidiram introduzir um novo formato para as competições dos clubes para 2001. Isto é importante porque ficou decidido para 2021. É igualmente importante como a discussão que ocorreu na primavera em relação ao que iria acontecer em
2024. Portanto, foi então decidido que o formato devia ser diferente, devíamos ter 3 divisões nas competições europeias. Foi igualmente decidido que a distribuição financeira deveria ser decidida mais tarde e deveria apenas afetar a Liga Europeia 1 e 2, as respectivas divisões do fundo, sem qualquer mudanças na Liga dos Campeões. Argumentámos que não podemos decidir sobre um determinado formato sem simultaneamente haver debate sobre a distribuição financeira, porque afetam-se entre si. E fomos bem-sucedidos em termos limitados, porque a decisão era com base no formato. A decisão foi no sentido de adiarmos as decisões sobre a distribuição financeira. Agora, na semana passada, na discussão do Comitê da UEFA, foi decidido estabelecer grupos de trabalho olhando para a distribuição financeira para 2021, 2023, e foi igualmente decidido que deveria incluir a Liga dos Campeões. Portanto, é por isso que eu estou sentado e revelo haver algum sucesso limitado. De alguma forma ou outra, ouviram a nossa argumentação. Portanto, agora o grupo de trabalho tem a função de destruir a distribuição financeira, vão discutir a distribuição financeira para todas as 3 competições, com 3 vetores extremamente importantes. É também igualmente importante ver o que irá acontecer depois de 2024. No início de 2019, havia alguns rumores a iniciar-se, dizendo que a UEFA e a SEA estavam a preparar uma reforma radical das competições de clubes da UEFA. Um convidado importante. Muito obrigado por vir. O senhor anda com convicção. A reforma da UEFA e a respectiva proposta foi primeiro apresentada pela UEFA à direção da ECA, mas não foi tornada pública. No entanto, foi confirmado, então, por uma declaração pública pelo respectivo diretor, pelo respectivo presidente, os princípios. E quando isso aconteceu, o debate prosseguiu com maior velocidade, porque então sabíamos o que constava na proposta. Foi nessa altura que a coisa aqueceu. Foi nessa altura que a primavera aqueceu. A segunda apresentação foi apresentada para a direção das ligas europeias, para a respectiva direção e depois outra para as associações dos membros da UEFA. Estas são as principais partes intervenientes. E depois, após a terceira apresentação, a Vision 2024 foi publicada pela UEFA. Estou a tentar convencer a minha bateria a funcionar, diz o orador. Será que alguém pode movimentar os diapositivos? Obrigado. Muito bem. Como todos sabem, como o Alberto referiu, o debate sobre a proposta para 24 foi muito intensa durante a primavera e durante o verão. Foi planeada uma reunião para setembro entre as principais partes intervenientes e esta foi adiada, porque originalmente pensou-se que todas as ideias sobre a competição estavam prontas a ser discutidas em setembro deste ano. Agora foi adiada e penso que isso foi uma boa decisão, porque eu acho que ainda não está pronta para ser debatida. E eu acho que se eu puder adivinhar que não haja decisões em 2019, Jorge McKinney esteve cá ontem, ele estava para confirmá-lo, não é verdade? Eu preferiria pensar que no verão 2020 ou algo assim, isto já seria o tempo mais precoce para decidir sobre o futuro em relação às competições dos clubes. Portanto, agora achamos que chegou a altura de ouvir todas as partes interessadas para apresentar um processo adequado que deverá, de facto, iniciar-se com os princípios para as competições. Estamos, indubitavelmente, a fazer parte dessa discussão, claro. E hoje apresentamos a nossa proposta e o Jaca fala daqui a uns minutos. Achamos que isto é uma visão construtiva e sustentável, é uma proposta
e vamos continuar a melhorá-la no futuro. Depois de 24, tal como referi antes, baseia-se em princípios, no sentido de proteger o modelo de desporto europeu e da interação vital entre as competições e as competições a nível europeu. Portanto, agora a bateria foi demasiado rápida. Cá está. Agora podemos dizer que todas as partes interessadas deveriam estar envolvidas num processo transparente e adequado para que possam dar a sua contribuição para as ideias e para as soluções em benefício do futebol profissional como um todo na Europa. Isso é importante. Portanto, eu penso saber que os nossos princípios, que agora já irão ver perante vós, são apoiados por todas as ligas profissionais, apoiados pela larga maioria dos clubes de membros das nossas ligas, os adeptos de futebol da Europa. Estamos continuamente a ter debate com os adeptos, convidamos-los para vir aos nossos clubes através de plataformas e participam connosco na discussão sobre como formar as competições dos clubes, e também temos o apoio de muitas das associações nacionais que enviam propostas agora à UEFA sobre a sua visão, sobre a forma como as competições deveriam ser organizadas, e também estão, de facto, baseando as suas propostas em princípios. O mesmo que estamos a fazer agora, porque eu estou certo que as associações nacionais têm a mesma opinião que nós, estou certo disso. Então vamos agora dar uma olhadela à proposta. Vamos agora ver a proposta. Gostaria que o nosso diretor-geral, Iacos Marto, fizesse. Tenha cuidado com esta coisa que não está necessariamente a funcionar. Então será bastante estimulante, diz o orador. Obrigado, Lars. Boa tarde a toda a gente. Obrigado pela tua introdução e explicação sobre como era o processo e como está até agora. E aquilo que nós queremos fazer. E é um prazer por ter a oportunidade de vos explicar todo o trabalho que já foi feito pelas ligas europeias, apoiadas pelo nosso grupo de trabalho ao longo dos últimos meses, para preparar esta proposta para vós hoje, que vamos anunciar hoje. E tal como o Lars Christian já vos explicou algumas vezes, não vai ser uma proposta muito detalhada. Portanto, não esperem listas infindáveis sobre qual país vai qualificar-se para qual competição em muito detalhe. Mas isto é sobre os princípios e, como já explicamos, temos de acordar os princípios e depois continuar os nossos debates para fazer as coisas técnicas em cada competição. Nós definimos alguns pontos de partida que são muito importantes para o ponto de vista da Liga Europeia. 3, mais precisamente. A primeira é que nós estamos aqui para proteger o interesse da competição doméstica, das ligas domésticas. Este é o nosso primeiro ponto de partida que utilizamos para definir a nossa proposta. A segunda é que nós gostaríamos e queremos aumentar a participação. Nós queremos dar mais clubes a oportunidade de jogar nas competições europeias de clubes. E a terceira é que somos muito a favor e acreditamos que devemos ter um modelo de distribuição mais justa, incluindo o melhor sistema de solidariedade. Portanto, destes 3 pontos de partida, nós temos tido isto em consideração em cada debate que temos tido até agora e daqui fazemos as nossas propostas, que podem ver aqui. Nós estamos convencidos que está na hora, e Lars Christian falou sobre um adequado processo de consulta, sobre a nossa definição de um processo de consulta adequado, é que a UEFA tem de encontrar um acordo com os seus atores sobre todos os fatores interligados, e nós vemos 4 fatores interligados em relação às competições de clubes da UEFA. O primeiro é formato e acesso. Eu vou entrar em mais detalhe nisto. O segundo é o calendário.
quando é que a competição está agendada, quantos dias de jogos, podem imaginar todas as coisas em relação ao calendário dos jogos, que já está congestionado. O terceiro, aqui está, é sobre a distribuição financeira e solidariedade. E vou entrar em mais detalhe nisto também. E o quarto é o sistema de coeficiente, que é muito importante e muito relacionado com quer o acesso às competições, bem como a distribuição, o sistema de distribuição financeira. E, claro, temos as nossas opiniões sobre isto. Todos os fatores estão interligados, portanto, temos de considerá-los todos ao mesmo tempo. Não pode haver o caso de primeiro decidir sobre um ou dois destes fatores e depois, mais à frente, sobre os outros. Portanto, temos de ter uma decisão apenas quando tem uma proposta para todos os fatores interligados. Têm de ser decididos em conjunto, em acordo, mais uma vez, com todos os atores em questão. Eu vou elaborar um pouco mais sobre o formato de acesso primeiro. There we are. Aqui estamos. O que nós acreditamos é que o acesso às competições de clube da UEFA tem de ser baseado na qualificação das competições domésticas. A qualificação das competições domésticas para cada edição e cada competição no sistema de competição da UEFA de clubes. Em segundo lugar, nós acreditamos que o total número de clubes que podem participar e vão participar nas competições da UEFA de clubes deveriam aumentar para um intervalo de 128 até 144. Isto também é um bom exemplo do nível de princípio e não um nível de detalhe que temos debatido. Nós já discutimos até agora das competições da UEFA de clubes, porque isto mostra aqui um intervalo, não é este número ou este número. Nós temos de encontrar uma solução com todos os atores dentro deste intervalo. E como consequência de ter mais clubes a ter acesso à fase de grupos das diversas competições de clubes da UEFA, também podemos aumentar o número de associações nacionais que têm pelo menos um lugar garantido numa das fases de grupo, numa das competições. Aqui mencionamos um número de 49. Isto não é um número que apareceu do nada. Nós já consideramos bem as listas de acesso por trás disto. Portanto, nós acreditamos que quase todas as associações nacionais da UEFA, no nosso novo sistema, terão pelo menos um lugar na fase de grupos em uma das competições. Além destes 3 pontos, nós também acreditamos no sistema de ter uma competição de 3 níveis. Aqui está. Uma competição de 3 níveis é bem-vinda pelas ligas europeias como sistema e vai acontecer a partir de 2021. Todos sabemos isso, que é 3 vezes 32 e nós acreditamos que devemos continuar nesse sistema de 3 níveis com o maior número de clubes no sistema como um todo. Também acreditamos que o número máximo de clubes a ter acesso de uma associação nacional deve ser limitado ao número de 7, tal como é hoje, de facto. Nós acreditamos que o acesso às competições de clube da UEFA, em termos de acesso, deveria ser igual para as principais 5 associações nacionais, as 5 principais ligas e associações na Europa. Não acreditamos num sistema de relegação dentro das competições de clube da UEFA, portanto, não há relegações para a Liga Europa ou a relegação da Europa Liga para a Liga Europa 2, que é um título de trabalho ainda, para já. Nós vemos a promoção de um para o outro apenas, tal como é hoje, que o vencedor da Liga Europa seja promovido para a Liga dos Campeões da última temporada, com mais ninguém a ser promovido de uma competição para outra. Portanto, apenas para o detentor
em título, tal como é hoje, e a partir de 2021 e a partir de 2024 também poderia acontecer com o vencedor em título da Liga Europa 2. Ou seja, apenas o vencedor em título da Liga dos Campeões continua no sistema e é qualificado automaticamente, se não qualificado através do desempenho na Liga Doméstica, diretamente através da Liga dos Campeões. Portanto, são esses os princípios sobre o formato de acesso que nós definimos para as competições de clube da UEFA. Agora, continuando para o próximo fator interligado, que é o calendário. Aqui está. Em relação ao calendário, nós acreditamos piamente que o número total de dias de jogo para a competição de clubes da UEFA deve permanecer com um máximo de 25 dias de jogos. Isto não é literalmente um dia de jogo, porque nós sabemos que numa semana de jogos temos competições de clube da UEFA às terças, quartas e quintas. Isto também está relacionado com o facto de que nós, sendo aqueles que protegem os interesses das ligas domésticas, estamos piamente convencidos que as competições de clube da UEFA devem ser jogadas durante os dias de semana, com exceção da final da Liga dos Campeões, tal como é hoje, e os fins de semana, no geral, pertencem às competições domésticas, com a exceção das competições nacionais, tal como é agora. Para além disso, sobre o calendário, nós compreendemos que se aumentarmos o número de equipas a participarem nas competições do clube da UEFA, vai originar automaticamente a ter mais jogos. Maiores competições, há mais jogos, claro. Nós não acreditamos em ter mais jogos para qualquer equipa individual ou para chegar à fase de grupos, para qualquer equipa individual. Portanto, há mais jogos no sistema, por causa de haver mais jogos no sistema, mas não mais jogos para cada equipa individual. E nós acreditamos que não deveria haver mais jogos da competição da UEFA no calendário, e quando há a calendarização desses jogos deveriam permanecer como hoje, que é manter o mesmo equilíbrio entre competições de clube da UEFA e as domésticas, tal como é hoje. Poderemos dividir os atuais 25 jogos da competição de clubes da UEFA em jogos de qualificação, jogos em si, e fase de grupos e do mata-mata. Nós acreditamos que a combinação dos play-offs, fase de grupos e do mata-mata deveriam permanecer com o máximo de 17, e nós compreendemos que o valor comercial desses jogos é totalmente diferente do que o valor comercial das datas de qualificação. Portanto, uma possível redução que poderá acontecer porque com mais clubes no sistema podemos ter possivelmente menos datas de qualificação, mas isso não deveria originar uma transferência de datas de qualificação para datas de jogo ou fases de grupo ou de jogos de mata-mata. Isto é uma revisão de como isto é organizado hoje. Para resumir, o que temos hoje, temos 8 dias de jogos para rondas de qualificação, 2 mais 6, um total de 8 para fase de grupo, mais o play-off, e 7 a 9, dependendo da competição, utilizados para a fase do mata-mata. São os princípios das ligas europeias em relação a tudo da calendarização. Em relação à distribuição financeira e solidariedade, como sabem, na visão apresentada pela UEFA e SEA, não mencionamos nada sobre este tema. E também sabem, e o Lance Cristina também já disse isto, que em relação à distribuição para o ciclo 21-24, ainda não se decidiu nada. E agora há um grupo de trabalho em funções, e este grupo de trabalho vai analisar a distribuição de toda a competição, ou seja, todas as 3 competições.
Nós apresentámos a nossa proposta para o ciclo 21-24 já há algum tempo e nós acordamos sobre isto numa das nossas Assembleias Gerais das Ligas Europeias, já em Frankfurt, que foi no outono de 2018. Nós acreditamos que para apoiar o desenvolvimento global do futebol europeu e ajudar a melhorar o equilíbrio competitivo, tem de haver um modelo de distribuição mais justo com um aumento significativo de solidariedade que deverá ser implementado a partir daquele momento em frente, o ciclo 21-24. Também acreditamos e queremos estipular isto novamente, que a UEFA tem de encontrar um acordo entre eles próprios e os atores sobre todo o modelo de distribuição financeiro para o ciclo 2021-24. Portanto, agora, ainda bem que a UEFA já tem um grupo de trabalho para olhar para o sistema todo e não apenas para a Liga Europa da UEFA 1 e 2. Em terceiro lugar, consideramos a decisão que tomamos em outubro de 2018 e consideramos que não há alterações fundamentais entre elas e entre essa altura e agora em relação à nossa posição. Portanto, nós permanecemos com a posição que tínhamos então e continuamos com a mesma posição. E para vos dar um resumo muito rápido, o que é que decidimos naquela altura é mais ou menos isto. Em primeiro lugar, temos a opinião de que como a distribuição e os rácios deviam ser entre as competições. E a partir de 2021 haverá uma competição de 3 níveis de tamanhos iguais em número de clubes, que é 3 vezes 32. E nós acreditamos que o rácio entre um clube, em média, poderá ganhar entre uma competição e outra, entre o UCL, a Liga dos Campeões e a Liga Europa, deveria ser no máximo 3,5 para 1. Portanto, em média, isto significa que para cada euro que vai para um dos participantes na Liga Europa, 3,5 euros vão para um participante da Liga dos Campeões. A nova competição da Liga Europa 2, também temos a posição sobre isso, sobre o rácio entre a UL e o L2, que é um rácio de 2,5 para 1. Isto é a primeira coisa. A segunda coisa é que, se calhar já sabem, que a partir do atual ciclo, dentro do modelo de distribuição da competição de clubes da UEFA, há um novo pilar da coeficiente introduzido, o que significa que esses clubes que ganharam mais títulos na sua história ou na história recente estão a beneficiar disto e recebem muito mais receita comparado com outros clubes. Nós acreditamos que isto não é um bom sistema e isto deveria ser removido e substituído para este grupo de mercado que foi utilizado anteriormente. Nem todos acreditam que este grupo de mercado que é o melhor sistema e o ideal, mas acreditamos que é melhor do que o atual sistema de coeficientes. Também acreditamos que deveria ser consistente em todas as 3 competições. Em relação à solidariedade, hoje em dia, há 7,3% de todas as receitas que são utilizadas para solidariedade. 3,3% é utilizado para a solidariedade para pagar a todos os clubes que jogam nas rondas de qualificação ou play-off e 4% para distribuir entre os clubes que não participam nas competições de clube da UEFA. Nós temos uma posição e uma decisão dentro das ligas europeias e apresentamos isto já há um ano e nós acreditamos que a percentagem total de solidariedade deveria aumentar e tem de aumentar para um nível de 20%. Nós permanecemos com este pilar de qualificação, das rondas de qualificação, mais ou menos ao mesmo nível, 3,5%. Aumentamos o nível
para os clubes que não participam de 4% para 10% e introduzimos um novo pilar dentro dos pagamentos de solidariedade, que é o pilar de o desenvolvimento de futebol profissional. E o que é que este pilar tem de tão especial, este último, o desenvolvimento de futebol profissional? É que as ligas, as principais 5 ligas, deem e redistribuem a sua cota-parte de pagamentos de solidariedade dentro deste pilar de desenvolvimento de futebol profissional. Para os clubes de outras ligas, e claro, isto tem sido baseado em ter um acordo satisfatório sobre as condições prévias. Portanto, como podem compreender, há grande vontade das grandes ligas para fazê-lo, mas não fazem isto sem encontrar um acordo sobre as condições prévias. Em relação à distribuição financeira e solidariedade, até ao momento, o pilar o fator final de interligação é o coeficiente dos clubes. Eu vou tentar encontrá-lo aqui. Aqui está. Nós acreditamos que é necessária uma análise mais profunda do sistema de coeficiente de clubes para assegurar que quaisquer alterações propostas estão em linha com os nossos pontos de partida e os nossos princípios. O sistema de coeficiente de clube da UEFA, por exemplo, não deveria incluir pontos bónus dos títulos históricos, tal como existe hoje. Também acreditamos que o sistema de coeficiente de clubes da UEFA deveria ser estruturado de tal forma que possa distribuir os pontos disponíveis utilizando uma metodologia consistente entre as competições, dentro de cada competição e por toda a fase de qualificação para essas competições. Nós pensamos que não deveria ser utilizado como um mecanismo para distribuir dinheiro de prémios das competições, tal como é hoje. Eu refiro-me à nossa posição sobre os títulos históricos que acabei de mencionar. E, finalmente, nós acreditamos que o sistema de coeficiente deve ser baseado principalmente no desempenho de cada clube individual e não no desempenho de todos os clubes da mesma Associação Nacional ou da mesma Liga. Portanto, são estes 4 fatores interligados que eu vos apresentei e, finalmente, quero fazer algumas conclusões, 3. A primeira, nós, e esperemos que concordem connosco, que as ligas europeias, das quais estamos a favor, e a favor da inovação no futebol, incluindo desenvolver as competições de clube da UEFA. Contudo, nós acreditamos que estas têm de estar com a condição de que qualquer alteração contribui para o crescimento do futebol profissional como um todo e não apenas para o crescimento de alguns de nós. Muitos poucos de nós. E, finalmente, nós pedimos e instamos a UEFA, e acho que isto passa bem nesta mensagem convosco, para encontrar um acordo com as ligas europeias e com todos os outros atores para todos os fatores interligados ao mesmo tempo. Portanto, esta é a apresentação da nossa proposta. Eu vou dar a palavra ao Alberto para a apresentação, uma plataforma que vai ser lançada hoje. Eu acredito que, se tivermos tempo, também temos tempo para perguntas e respostas, se pedidas. Muito obrigado. Obrigado, Jacob. Eu acho que posso facilmente começar a dizer, por dizer que a apresentação do Jacob, ainda agora, está disponível para o público e para todos os atores na plataforma que vamos lançar hoje. Portanto, hoje é a data em que estamos a lançar esta plataforma, a nova ferramenta que está na fase pública e no novo website.
e já tem a resposta porque é que decidimos a plataforma hoje, exatamente porque decidimos que hoje, nesta ocasião, neste momento específico, considerando a evolução e a história que atravessamos desde primavera até agora, nós acreditamos que hoje é o momento certo para apresentar o nosso princípio à família de futebol. Que plataforma é esta e porque é que decidimos fazer esta iniciativa e dar à família do futebol a plataforma, neste momento? Esta plataforma é uma caixa que contém todas as iniciativas e atividades tomadas pelas ligas europeias durante os últimos anos, mas especialmente no último mês e semanas, e claro, com o principal princípio que foi apresentado hoje, mas o mais importante, durante este processo, ao longo dos últimos 5, 6 meses, ao falar com os atores, ao falar com as nossas ligas, ao falar com os clubes, com os média e os fãs, nós apercebemos que há cada vez mais atores disponíveis, interessados, envolvidos no debate. E quando nos apercebemos disso, nós pensamos, por que é que não criamos uma plataforma pública que esteja disponível para todos os atores, para partilharem as suas ideias, os seus princípios e, claro, esses atores que partilham os principais valores que são estes 3 pontos de partida que vimos no início da apresentação do Jacobo. É por isso que a plataforma se chama Support Your Liga, apoia a tua liga, porque o nosso principal ponto de partida é que temos de proteger as nossas ligas domésticas. Segundo valor, queremos cada vez mais participação, queremos mais clubes de mais países e associações nacionais a participarem nas competições de clubes da UEFA e, claro, também queremos mais distribuição mais justa e um modelo de distribuição para permitir as competições domésticas para terem um equilíbrio adequado e permitir a todos os clubes profissionais para competirem num ambiente justo. Dito isto, começamos a plataforma desta forma e vou pedir ao meu colega Kevin também. Bem, nós temos alguns mapas animados e há uma razão específica por termos decidido a mapas animados, porque para a opinião pública é importante compreender que o debate ao longo do mês e os anos não se focou na exclusividade dos atores envolvidos no processo e as 4 ligas europeias e a UEFA e a CA. Este debate esteve em toda a Europa e as nossas ligas, ao longo dos últimos 5, 6 meses atualmente, e nas semanas vindouras, têm a responsabilidade para reunir os clubes e debater sobre esta questão, este processo e a evolução das competições de clubes da UEFA. Se calhar não se aperceberam porque a grande notícia nos mídias é das grandes ligas, da Liga, a Premier League, a Bundesliga, e se calhar ainda não se aperceberam que há muitas ligas na Europa fizeram uma declaração oficial, uma declaração em relação a este processo. Toda a gente tem a oportunidade de ter uma voz adequada em relação ao debate. E, claro, as nossas ligas trabalham com os respectivos clubes associados e também decidimos que esta é a plataforma perfeita para dar voz aos clubes associados também, claro. Para termos uma sessão, e eu não preciso perder tempo aqui, porque a plataforma já está disponível para poderem continuar com os vossos telemóveis, mas há uma sessão onde damos voz aos clubes por toda a Europa. Podem ver aqui no mapa que da Rússia, Portugal, da Escandinávia a Israel. Isto significa que, de um lado, a oposição para o plano atual sobre a mesa 9 é estruturada, sólida, do ponto de vista geográfico também. Do outro lado, temos vários clubes, nós costumamos dizer, a grande maioria de clubes, tal como o Elas Cristiano e Jacob disseram, porque não podemos apenas escutar as ideias e propostas daqueles clubes que estão a participar regularmente nas competições de clubes da UEFA. Nós, como ligas europeias, temos a responsabilidade de dar voz a todos os clubes profissionais na Europa que jogam a nível doméstico. Nós sabemos que as ligas domésticas são aquelas que estão a força motriz da paixão dos fãs e é a nossa responsabilidade de dar voz a todos esses clubes e também esses clubes que se calhar terão
nunca terão a possibilidade de jogar a nível europeu. A Bastille, mas mesmo assim continuam a jogar a nível doméstico e são a base do jogo na Europa. E o futebol doméstico. Eu não quero demorar muito mais tempo, mas sugiro que vejam a sessão onde vamos apresentar e vamos abrir para o público a análise que nós fizemos sobre a evolução da competição da clube da UEFA do ciclo anterior, de 15-18, o atual ciclo e o ciclo futuro. E estamos a ter experiências ao longo dos anos, um estreitamento desta lista a favor dos clubes de topo, menos solidariedade, portanto, menos dinheiro distribuído para os clubes que não participam. Isto está a criar uma diferença exponencial entre alguns clubes ricos e todos os restos, que estão a criar um problema ao equilíbrio competitivo das ligas domésticas. Há uma sessão que apresenta a nossa proposta específica em relação à distribuição de receitas para o ciclo 21-24. Jacob já falou sobre os pontos principais e, finalmente, também acreditamos, já que isto é um tema quente durante o ano todo, temos a responsabilidade de, juntos, e dar voz, através dos média, a todo o debate. Ou seja, quer seja o presidente da Liga, da Federação, chefe de Estado, como foi o caso, algumas vezes, os treinadores, se calhar já leram a posição de alguns treinadores ao longo dos últimos anos, para que haja uma reunião completa sobre como os mídias nos seguem e o processo ao longo dos últimos meses. E a última mensagem que quero deixar convosco é que esta plataforma é uma plataforma viva, é suposto ser atualizada, se for preciso, diariamente. Portanto, sempre que os clubes, as ligas, a federação, os fãs querem partilhar os nossos valores, os nossos princípios, esta plataforma basicamente está à sua disposição. Basicamente, é tudo do meu lado e acho que estamos juntos com o nosso presidente e Jacob. Estamos disponíveis se houver alguma pergunta sobre este processo. Eu peço desculpa se tomei esta liberdade. Acho que, não sei se temos tempo, isto é futebol, as pessoas devem dizer-nos a nós se há tempo ou não. 2 minutos por... Bem, eu não sei se há perguntas, se não. Então, obrigado pela vossa atenção e convido-vos a ver a nossa plataforma. Muito obrigado pela atenção. Uma boa tarde para todos.